Olá, tudo bem? Hoje eu venho falar sobre a mulher gigante que existe em você. E por que eu venho falar sobre ela? Por dois motivos. Primeiro, porque eu fiz um post no Instagram fazendo uma enquete e perguntando se as mulheres sabem quem é essa mulher gigante que existe dentro delas. 50% responderam que não sabe e a outra 50% não faz ideia. E aquilo para mim foi muito interessante, né? Eu falei, meu Deus, ninguém sabe quem é essa mulher gigante. Então, deixa eu falar um pouco dessa mulher gigante para as pessoas, porque ela é um tema central do grupo terapêutico de mulheres que chama Ventre Fluido, que é um programa de encontros em grupo, num grupo pequeno de mulheres que eu vou ainda fazer esse semestre e eu vou estar aqui divulgando para vocês. Então, para falar dessa mulher gigante que existe dentro de nós, eu sempre trago essa pergunta, né? Como que é assumir de verdade a mulher gigante que existe dentro de você? Mas, para assumir essa mulher gigante, eu preciso saber quem é essa mulher, né? Quem é essa mulher gigante? Então, vamos lá. Eu vou começar trazendo um pouquinho do spoiler. Pouquinho só, tá, gente? Do Ventre Fluido. Eu utilizo uma música que é a parte central desses encontros, que ela fala, tem um refrão que ela fala assim: eu não posso me encaixar num espaço tão pequeno. E a pergunta é: quantas vezes a gente se encaixa em espaços tão pequenos? Quando eu falo de encaixe, eu posso levar essa conversa para falar de pertencimento. A gente precisa se pertencer. Faz parte, é natural que o ser humano busque o pertencimento. O pertencimento, ele nos traz uma sensação de sermos recompensados, as sensações positivas, sensações de criar laços profundos. Então, o bebê, por exemplo, quando nasce, ele busca esse pertencimento na família. Ele precisa pertencer, senão ele morre. Faz parte da sobrevivência dele, né? Ele busca esses laços profundos, essas conexões. E conforme a gente vai crescendo, passando na adolescência, a gente também busca os grupos, né, os quais a gente vai pertencer. E na vida adulta também. O Hellinger, ele já fala desse pertencimento como uma das leis do amor dentro da constelação familiar, que é o direito de pertencer. Então, todos nós temos o direito de pertencer dentro de uma família, independente do que quer que aconteça. É interessante falar que o pertencimento, ele está ligado com um processo de inclusão, né? Então, quando eu quero pertencer, eu quero me sentir incluído em algum lugar. Muito bem, dito isso, o que eu faço para pertencer? E aí eu vou entrar um pouco com uma fala do Jung, né, com uma teoria do Jung, que é sobre a persona. Então, para a gente se apresentar ao mundo, para a gente assumir uma postura na nossa vida cotidiana, a gente veste uma máscara social, que é chamada de persona. E assim a gente vai se adaptando ao mundo com essa máscara social. Tudo bem, é natural esse processo de crescimento e vai acontecendo durante a nossa dinâmica de vida, inclusive no nosso próprio desenvolvimento emocional, da psique, etc e tal. Então, é natural que a gente também vista as personas, né? Que a gente também cria as nossas máscaras sociais. Então, posso dar um exemplo, então a gente pode criar a máscara social da nossa profissão, né? Então, aqui eu estou me vestindo da personagem terapeuta Amanda. No meu dia a dia, eu não sou essa pessoa, entendeu, terapeuta? Eu sou outra pessoa. O problema é que dentro da minha casa, por exemplo, eu não sou terapeuta, né? Eu não tenho essa postura de terapeuta. O problema é quando a gente identifica com essa máscara social e a gente quer levar essa máscara social para todos os lugares.
e a gente não cria outras adaptabilidades dentro de outros lugares, né? Dentro do nosso ser também, porque a gente não vai buscando isso dentro do nosso ser. Chega um determinado momento da nossa vida, essas máscaras sociais, esse encaixe, né, que a gente que eu tô chamando, a gente busca se encaixar de alguma forma, ele começa a ficar incômodo. E aí a gente tem as famosas crises existenciais, os conflitos internos, né, as nossas buscas por uma transformação pessoal. E eu vou falar aqui um pouco mais das mulheres. Acontece nos homens também, mas eu vou falar mais das mulheres porque, primeiro, que eu sou mulher e eu, né, consigo entender bem na pele isso. E segundo, porque o meu trabalho é com as mulheres. E eu vejo isso acontecer com muitas mulheres. Jung também fala que normalmente esses conflitos, essas crises existenciais, acontecem muito na metade da vida, que ele coloca mais ou menos ali entre os 40 a 50 anos, um pouco menos, um pouco mais de 50, tá? Ele vai falar um pouco disso. E essas crises existenciais, elas vêm com marcado também nessa época com uma mudança corporal da mulher. Então, quando a mulher está entrando ali na perimenopausa para menopausa, então já está acontecendo fisiologicamente uma mudança corporal dentro dela. E essa mudança, ela vai impactar também no nosso emocional. E nesse período a gente começa com perguntas às vezes bem profundas. Por exemplo, quem sou eu? Quem sou eu além desses papéis que eu visto? Além dessas máscaras sociais que eu vesti, ou que eu ainda visto, ou que eu ainda não quero mais vestir? Quem sou eu além da mãe? Quem sou eu além da terapeuta? Quem sou eu além da executiva? Então, a gente tem muitos papéis e a gente veste muitos papéis e muitas máscaras sociais, e chega um determinado momento que a gente vai em busca dessa nossa essência, do nosso self, de quem somos nós realmente, né? E eu tenho um professor de psicologia analítica que ele diz o seguinte, que ele acha interessante a gente trocar esse pertencimento social, né? Esse pertencer com C para o pertencer com S nesse momento. Então, é como se eu trocasse uma letra e isso fizesse muito sentido para mim. Eu saio do pertencimento do externo para ir para um pertencimento mais interno, e dentro dessa busca. Porque muitas vezes a gente abafou esse pertencimento interno. Então, às vezes, para estar num grupo, numa sociedade, na família, eu tive que me moldar de algumas formas e esqueci de outras partes de mim que são próprias minhas, inatas minhas, verdadeiras minhas. Eu gosto de usar a palavra autêntica ou singular a mim. E essas características, às vezes, é muito abafada, é muito protegida por algum medo, por alguma resistência, por alguma insegurança. Então, nós vamos o quê? Fazendo o quê? Tentando nos encaixar de outras formas. Então, nós vamos desenvolvendo outras habilidades, mas que não são tão singulares e particulares minha. Com isso, eu busco, nessa fase, a transformação da minha consciência, a transformação do meu ser. E aqui que entra, né, a música, né? Eu não posso me encaixar num espaço tão pequeno assim. Porque é sobre isso, né? O quanto a gente foi se encaixando num espaço pequeno, que agora a gente quer romper essa caixa. É a Barbie saindo da caixa, né? E aí a gente pode falar da quebra dos padrões, das quebras das crenças, né? E, enfim, e buscando aí esses montes de
de recursos, né, para a gente fazer essa transformação e buscar quem realmente é essa mulher gigantesca, essa mulher gigante que habita dentro de nós. Então, eu escolho nesse momento falar sobre a escuta do corpo, da transformação através do corpo, porque ali é um lugar de muita escuta, né? É no corpo que a gente sente, é no corpo que a gente percebe as sensações e, mais importante ainda, é no corpo que a gente pode acolher todas as nossas emoções sem julgamentos, sem falatório mental, né? Então, quando a gente aprende a escutar o nosso corpo, a gente aprende a escutar quem somos de verdade. E ali vai trazer um monte de conteúdo importante para que futuramente ou para que depois a gente possa fazer essa elaboração mental. Muitas vezes essa elaboração acontece ali na hora, né? Nem precisa de tanta elaboração mental. Mas o corpo, ele é sábio e ele já começa a fazer as suas novas sinapses. E aí as consciências são despertas, né? Ou seja, os insights, eles vão vir. Mas a gente não vive só de insight, gente. A gente vive de um processo de transformação e de construção dessa mulher, né, que existe em nós. Então, esse é um caminho construtivo e é um processo. Então, não é porque teve um insight que você já mudou a sua vida, entendeu? Não. Antes fosse assim, mas não é. A gente precisa ainda ir se trabalhando e buscando novos recursos, até mesmo para sustentar essas transformações internas, que é o mote aí do meu trabalho, né? A busca dessa sustentação interna. E por que eu escolhi o ventre como um condutor desse trabalho corporal? Porque o ventre é um grande centro energético do nosso corpo, né? É ali, nesse lugar, aonde se origina a vida, e a vida é ser originada com grande potencial criativo, né? É ali também que a gente carrega as nossas emoções mais primitivas, aonde estão condensadas os músculos, né? Onde que é chamada as couraças musculares, nessa região pélvica. E é ali que pode se instalar os medos, as inseguranças, as frustrações, né, a baixa autoestima, o complexo de inferioridade. Então, assim, essa região do ventre, ela pode estar permeada por muitas emoções e sensações que fizeram que a gente nos protegesse de algo, né, de alguma coisa, e nos bloqueia esse nosso caminhar, esse nosso ir para frente, essa nossa busca por algo, né? Então, hoje eu falei sobre os quadris no Instagram e é bem por aí. Então, o quadril, né, são duas partes que se junta com o sacro, que junta a pelve, né? E a gente tá falando de pelve, a gente tá falando de ventre também. Que carrega todas essas emoções, e enquanto eu não olho para essas emoções, às vezes fica difícil o meu quadril ter mobilidade para aquilo, para que eu possa me mover, né, no mundo. Então, quando eu trabalho os movimentos corporais, quando eu busco esses movimentos, quando eu busco um trabalho não verbal, uma linguagem de um trabalho não verbal, como por exemplo a dança, o movimento, a escrita terapêutica, a pintura, não no sentido mais arte terapia, né, do que mesmo artístico, eu vou buscar um contato com uma linguagem minha sensorial, do meu sentir. E para abrir aí para sensações que vão aparecendo e eu poder depois integrá-las dentro de mim. E eu falo que o trabalho do ventre é um trabalho extremamente transformador, porque eu vejo que também, além de todas essas emoções que se carregam no ventre, a gente ali tem um poder alquímico de transformação muito grande. Por que eu falo isso? Porque eu trabalho há 20 anos com mulheres,
mais especificamente com a dança do ventre, mais para o lado terapêutico do que para o lado artístico. Os movimentos pélvicos, eles foram um norte para o meu trabalho, né, como terapeuta e para desenvolver esses trabalhos terapêuticos com mulheres. E eu fiz isso dentro da especialização da saúde da mulher, na fisioterapia. Eu sou fisioterapeuta de formação, então na saúde da mulher foi a especialização que eu fiz. E foi observando na prática também dessa escuta do corpo que eu vi que eles tiveram grandes transformações no corpo, na sua libido, não só na libido do prazer sexual, mas também na libido da energia psíquica, né, que é gerada para transformar essa maneira de se ver, né, e dessa valorização de si mesma. Então, eu trouxe esse vídeo para falar dessa mulher gigantesca que habita assim em nós de diversas formas, seja com diversos papéis que a gente desempenha e que a gente desempenhou muitas vezes, e que é preciso a gente acolher essa mulher gigantesca para que a gente possa trazer essa valorização pessoal, trazer essa valorização da mulher que eu fui, que eu sou nesse momento e que eu pretendo ser, né, na minha vida futura, nessa metade da minha vida. Para terminar, eu queria falar sobre o ventre fluido, que é um encontro de mulheres, são 3 encontros de mulheres que vai acontecer agora ainda esse semestre, esse primeiro semestre. Eu estou fechando ainda as datas e para fazer essa escuta de si mesma, né? E para trabalhar agora o pertencimento, esse pertencimento interno. Quais são as partes internas nossa que estão excluídas e que precisa agora ser incluída dentro de nós? Então, encontrar esse pertencimento interno é a chave que muda, né? Que faz você se ver essa mulher e assumir essa mulher gigante que há dentro de você, né? Com toda a sua experiência, com todas as suas histórias. E estar dentro de um grupo de mulheres é muito forte, é muito curador, porque traz esse pertencimento externo. Quando eu tô num grupo, eu me sinto pertencendo àquilo, ouvindo histórias, experiências, compartilhando tudo isso e podendo observar que todos somos um, né? E que a gente pode trocar experiências e aprender uma com a outra, né? Nessa escuta não só corporal, como a escuta do outro. Esse outro muitas vezes traz para mim um espelho meu, né? E através desse espelho, grandes transformações acontecem quando a gente está sendo direcionado num trabalho de escuta corporal e nesse silêncio, nesse não julgar, né? Muitas clarezas vão aparecendo, insights. Eu te convido para participar desse ventre fluido, para você encontrar essa mulher gigante em você, assumir essa mulher gigante em você. E se você quiser saber mais sobre isso, comenta aqui embaixo ventre, que eu mando para você todas as informações sobre esse grupo terapêutico. São poucas vagas, porque a ideia é fazer um trabalho muito individual, muito personalizado e que tem um olhar peculiar ali para cada mulher, nesse acolhimento de cada uma delas. Um beijo grande, espero que você esteja comigo. Até mais!